Oi, gente! Eu sou a Tata Velasco, seja muito bem-vindo ao meu canal. E ontem, para quem assistiu o vídeo, eu postei aí algumas coisas do que uma garota de sucesso precisa saber. O que que ela... A garota de sucesso, ela já tem isso, ela usa disso para poder conseguir aquilo que ela quer, né? Então, vamos só recapitular o vídeo de ontem, que a gente falou o que que é uma profissional dessa área, o que que realmente ela precisa ter em mente, entender o que que faz parte desse profissionalismo. Lembra que a gente falou que uma profissional é servir, aprender a ser escolhida, se submeter aos desejos do outro, né? E fazer mesmo sem vontade. Né? Então a gente falou um pouquinho disso ontem. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir o like de vocês, se vocês gostarem desse vídeo, para ajudar o canal. Compartilha com as suas amigas, né, com os amigos, porque ajuda muito o canal. E não deixa de comentar também, tá bom? É muito importante para mim. E hoje eu vou trazer um outro ponto. A gente já entendeu, né? Esse pedaço que uma profissional nada mais é do que ela aprender a servir, né? E aí a gente vai entrar numa profundidade um pouco mais diferente como pessoa, né? Profissão e pessoa. Por ser uma profissão tão incomum, não tão bem aceita, digamos assim, então a gente vai por dois polos, polo profissional e o polo pessoal, tá? Então no pessoal a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Por quê, né? Porque provavelmente alguém aqui já se perguntou assim, mas por que eu? Por que eu tenho que trabalhar com isso? Por que que eu tô escolhendo fazer isso? Sendo que eu sei que isso é algo que pode me afetar a longo prazo ou até mesmo a curto prazo, mentalmente falando. Por quê? Por que que eu quero ir para um extremo, né? Eu não tenho outras possibilidades, por que que eu não vou para outro lugar? Eu tô indo justamente para esse, né? Aí vem a parte financeira, né? Não porque eu tô passando muita dificuldade, porque não sei o quê, mas existem outras possibilidades, né? Existem outras possibilidades e por que que você está sendo chamada para fazer isso, né? Porque eu acredito que nada, gente, é por acaso, né? Tudo tem um porquê. E eu tô te falando isso porque por longo tempo da minha vida eu vim me perguntando, questionando por que eu? Por que que eu tenho que fazer isso? Né? A minha ganância é a vontade de ganhar dinheiro, é o bem material, é a materialidade, eu sou muito materialista. O que que é isso? Por que que eu estou sendo sugada para esse caminho sem entender? Por quê? Por quê? E eu ficava perguntando, né? Ah, por causa do dinheiro. Muitas pessoas, quando pensa no iceberg, só vê a ponta, mas nunca aprofunda para ver o que que tem na escuridão desse iceberg, que é lá no profundo, bem lá no fundinho, sabe? Leva dias para chegar lá, se não meses, anos, até você escalar todos os polos que estão na profundeza, né? Então vamos lá. A minha observação, gente, é somente uma observação, de repente uma forma de você pensar um pouco diferente, ou sei lá, só um questionamento. A gente pode simplesmente abrir uma porta ou uma janela aqui pra gente poder. É isso. Sabe aquela coisa linda? É isso, né? Então vamos lá. Primeira, eu sou muito de questionar e quem fez a minha mentoria sabe que eu uso muito da minha intuição. Outros falam que é a mediunidade, outros falam que é os mentores, os amigos, enfim. Eu vejo isso como um todo, tá bom? Então eu levo muito a sério ao que eu aprendo. E o que eu aprendo, normalmente eu estou sozinha no silêncio e só estou escutando. Então a minha intuição, quando eu faço uma pergunta, ela vem sutil, né? E aí eu falei assim, por que que existe essa profissão? Porque se ela está no mundo e a natureza não baniu essa profissão, sendo ela como o olhar humano sendo pecado, por que ela não foi banida? Porque tudo que não é para estar na natureza, a natureza se encarrega de arrancar. É simples assim. Então por que ela ainda existe? Por que ela foi feita? Porque eu acredito, gente, que nada na vida a gente é movido ao vácuo. Sempre há auxiliares nos auxiliando.
Você pode ver que nos seus momentos mais difíceis, você sempre teve uma motivação, um incentivo, ou uma frase, alguma coisa, alguém falou com você. Então, nada, na minha opinião, eu assim, gente, não tem a ver com religião, até porque as pessoas tendem a falar muito de religião e eu acho que as pessoas são livres para acreditar naquilo que quer, né? Eu sou muito tudo pode, desde que você escolha, né? Então, não existe certo, não existe errado, existe exatamente o que você precisa fazer para aprender. É a maneira que eu vejo, tá bom? Então, assim, eu perguntei lá, né? Linda, senta aí, gente. Senta aí que é história aqui. Se você é uma pessoa que gosta, vem comigo. Então vamos lá. Por que ela existe? Por que ela está aqui? E o que acontece? Por quê? E aí eu recebi uma mensagem. Na verdade, muito sutilmente assim. Não foi bem uma resposta, mas isso me deixou muito claro. Entende? Me deixou muito claro, assim, talvez possa ser claro para você também. Por que essa profissão existe? Aí veio a mensagem assim: se perder para se encontrar. Quando você se perde, você vai ao extremo. E muitas das pessoas, às vezes, leva anos para sair, para se encontrar. Então essa mensagem ficou muito clara para mim, que todas as pessoas que entram nessa profissão têm um único motivo. Ela precisa se perder para se encontrar. Isso ficou muito marcado para mim, porque de certa forma, sim, é uma perdição, no sentido assim, a gente se perde a partir do momento que a gente abandona nossos princípios e desejos. No sentido assim, quando a gente se submete a fazer o desejo do outro, muitas das vezes, e mexe com o nosso corpo íntimo, é se perder. Quando fala perdição, aí já vem aquela parada de igreja. Eu não gostava muito dessa palavra. Eu não gostava. Isso é uma perdição, isso é um pecado. Eu não gosto muito disso, gente. Eu não vejo por esse lado, tá bom? Eu não vejo por esse lado. Eu acho que até o mal, ele foi feito para que você escolha o bem. Esse é o meu ponto de vista. Você tem dois caminhos, você escolhe o seu caminho. E se você acha, ou se o teu espírito precisa passar por um processo mais árduo, que seja necessário para o seu aprendizado. É essa forma que eu penso. Entende? Então, assim, é o que você precisa saber de princípio. Quem entra nessa profissão é para se encontrar. Você vai se perder para você se encontrar. Você vai se abandonar para se encontrar. Você vai a fundo. Você vai perceber, de repente, não no primeiro ou no segundo ano, às vezes nem no quinto. Às vezes pode passar 15 anos para você entender o motivo de você estar dentro dessa profissão. O que te consome? Existem pessoas aqui que entrou para ficar só 2 meses. Conseguir um dinheiro e sair fora. Outras, vou ficar só 1 ano, pegar meu dinheiro e vou vazar. E você pergunta para essa pessoa quanto tempo que ela tá 5 anos. Esse 1 ano virou 5. Entende? Então o buraco é muito mais embaixo do que a gente possa imaginar. E é pouco falado, gente. Eu já fui, assim, a parte da religião, já vi alguns pontos, mas é sempre muito, eu vejo eles com um olhar muito superficial e não o que realmente tem por trás de tudo isso. Então isso é uma percepção minha, não tá em livros, tá, gente? Não, é uma percepção minha de fora. Quando a gente fala, por exemplo, né, no espiritismo, por exemplo, você fala de garota de programa, tende as pessoas estão perdidas. Mas é um perdido assim, ninguém levanta o dedinho, eu quero ajudar. É uma coisa assim, se você falar para um evangélico, prostituição, acabou, tá perdida. Vocês podem ver que se você for perguntar para essas pessoas, eles têm um senso de perdição, de pessoas sujas. Entende? Por quê? Porque eles não querem meter a mãozinha na lama para poder ajudar. Não é? Eles não querem ajudar. Então é por isso que não é que eu excluo, eu respeito, mas eu deixo assim para me observar esses polos e pensamentos diferentes do meu. Porque só quando a gente vive que a gente começa
a ter uma percepção diferente, né? Então vamos lá, então quando a gente olha pra eles e fala assim, cara, essas pessoas são perdidas, não, tem que ter Jesus na mente, tem que ter não sei o quê. Eles falam com uma bravura, com preconceito. Por isso que soa sujo e ninguém aqui quer ouvir. Por quê? Porque cara, se for falar pra mim, eu tô na noite, tô me submetendo, tô servindo, tô ganhando dinheiro pra poder dar sexo pro outro. Se alguém me falar isso, eu vou me sentir ofendida, é óbvio que eu vou me sentir ofendida. Por quê? Porque quem vive sou eu. Quem sabe dos meus sentimentos sou eu. Então, automaticamente, a gente cria uma barreira, a gente corta essas pessoas. Porque a gente não quer escutar. Entende? A gente não quer. Porque a gente fala assim, não, eu já escuto merda demais, não quero escutar mais não, chega. Entende? Agora eu tô trazendo você para se escutar. Porque escutar os outros é uma coisa, te irrita mesmo, porque me irrita. Dependendo da pessoa, se ela não tiver um grau de evolução, tipo, que me faça me sentir, assim, de repente, cara, essa pessoa realmente, ela tem um ponto ali que é interessante. Cara, se eu ver que é muita baboseira, eu falo, é a sua opinião a respeito. Chega. Certo? Tá? Tchau. Não é assim? Então, assim, a gente cria essa barreira. Inclusive, acho que tem um filme que fala assim: as guerras começam quando você invade o campo do outro. Então, quando você aponta o campo do outro, acabou, as guerras começam. É onde eu te odeio, você é minha rival, você é minha concorrente. Aí eu odeio aquela menina ali, só porque o meu cliente olhou pra ela. Então, entende? Então, vamos ter um pouco mais de maturidade aqui, gente. Vamos criar um laço aqui de maturidade, de uma forma que a gente possa... pega leve, né? Então, este caminho que você escolheu, ou que você está prestes a escolher, é um caminho que é individual. Esquece. É um caminho que você vai mergulhar. É você que vai se aprofundar nisso. Ninguém mais. E ninguém além de você mesma pode te salvar. Essa é a questão. Porque, gente, quantas mil vezes eu tentei sair dessa profissão? Eu fui até para outro país. Eu cruzei o oceano para sair dessa profissão. Quando eu cheguei lá, essa profissão estava me esperando. Então, quanto mais você corre, mais você vai estar nela. E é esse o princípio. Nossa, Tata, eu já tentei sair várias vezes. Mas quando eu penso em trabalhar numa lojinha de esquina, acabou. Não quero. Porque não é tão brilhante assim. Não é tão... não ganha tão bem assim. Mas na verdade, você tá presa a uma vaidade. Gente, eu vou explicar pra vocês. De tanto eu pesquisar, eu gosto de escrever, eu gosto de estudar, eu gosto de aprofundar nas coisas. Isso aqui é só pra quem gosta. Se você não gosta disso, pula o vídeo, vai pra outro, vai pro prático. Vai lá pro prático. Aqui não é pra você, se você não gosta disso. Mas se você é uma pessoa que gosta de autoconhecimento, de se conhecer, pra entender a posição que você se encontra hoje, talvez seja pra você. Tá bom? Então, assim, a visão que eu vou dar pra vocês, ela é uma visão um pouco mais profunda, íntima, né, e espiritual. Por quê? Porque eu quero entender. Eu não sei você, mas eu quero entender. Porque se eu tô indo para um lugar, eu quero saber para onde eu tô indo. Se isso não vai lá na frente, de repente me atrapalhar. Ou se isso vai me reerguer, vai ser o ponto de partida para mim começar algo. Nesse tempo que eu fui fazendo essas pesquisas comigo mesma, de ficar aqui, né, me questionando, eu falei, cara, mas e aí, o que é? O que é visto? Como que é visto pelo lado espiritual, já que existe um outro lado, se é que você acredita? De quem são donos disso e quem colocou isso e por quê? E aí me veio uma visão, assim, eu não consigo... Parecia até um sonho, na verdade. E aí ele me trouxe uma posição assim, olha, o que é essa profissão? Imagina um alto de uma colina e que no alto dessa colina existe um lago e a profundidade é no fim da colina. Entende? Então, a colina, a profundidade até ela, e ela é extremamente alta. E aí eu fui imaginando ali, tá, uma colina, um lago e a profundidade só se acaba no final. Ali no final dessa colina.
E o que que tem lá? Aparentemente, quando eu cheguei de frente com essa colina e que eu vi, era extremamente alta. Tipo aquela coisa que você nem conseguia ver o fim dela. E aí quando eu olhei, tinha... A primeira visão foi, eu vou te dar um deslumbre do que você como humana vê. E depois eu vou te mostrar nós do campo de cá, como é que nós vemos. Então eu vou te dar um deslumbre, vou poder te mostrar exatamente como é que você vê. Quando eu olhei, eu vi um campo extremamente lindo e reluzente, brilhante. Ele refletia ouro. Era um magnetismo muito forte. Era como que aquilo... era o meu desejo, minha vaidade. Tá bom? Então eles me mostraram assim, essa é o seu desejo. Sua vaidade. É a materialidade. É o ouro. É a conquista de status. É o materialismo. Você vê que assim, é tudo muito lindo. É isso que você vê quando você entra nessa profissão. E agora eu vou te mostrar como é que a gente vê. E aí ele me mostrou o que realmente era tudo aquilo. E aí eu me aproximei e eu vi um lago de lama reluzente, brilhava realmente muito. E ela era tão reluzente, parecia ouro mesmo. Mas quanto mais eu chegava mais perto, mais escura ela era. Quanto mais perto eu chegava, mais escura ela era. Até eu chegar ao ponto. E aí ele me mostrou. Esse era um lago que existia, tipo um funil, com várias teias em volta. E lá dentro estavam todas essas pessoas. Quanto mais ela entrava, mais profundo ela ia. Então você imagina você voltar para a superfície em meio submerso de uma lama. Então entende que quanto mais você pisa, mais você afunda, né? E aí essa visão que eu tive. E aí por que de tudo isso? Porque essas pessoas, elas precisam se perder para querer se encontrar. Então elas se perdem. Aí dentro tem tudo o que elas querem: dinheiro, bebida, droga, diversão. E é só isso que elas enxergam. E aí eu fiquei meio assim, falei, cara, que percepção, não? Percepção. E aí ela assim, cada vez que você aprofunda dentro dessa profissão e você não se olha, você gruda numa teia e ela vai te puxando cada vez mais para baixo. Mas lá dentro é confortável. Muitas das vezes ilusório. As pessoas tendem a achar que é muito gostoso, né? Mas há um grande sofrimento. Então, por trás, a visibilidade que eles têm é essa. E aí eu falei, tá. E em volta tinha muitas pessoas protegendo aquilo, para que aquelas pessoas não saíssem. Era como se fosse uma espécie de guardiões em volta desse lago. E olhando, quando uma tentava sair, mais ele afundava. Quando uma tentava sair, mais ele afundava, né? Então, as pessoas... E aí eu falei, como que sai disso, então? Quando você decide pular. Aí, assim, eles permitem que você saia dessa lama até o precipício. Mas muitas pessoas, quando olham para baixo e falam assim, eu não vejo fim, eu não sei o que tem lá embaixo, volta para a piscina da lama. Entende? Porque a coragem de pular, porque não sabe se vai pular e o que vai encontrar lá embaixo. Então, assim, é por isso que essas pessoas cada vez mais estão mais profundo dentro dessa profissão. E eu falei, agora eu comecei a entender, né? Porque quando eu volto, eu saio desse momento de percepção e eu começo a observar que realmente, dentro dessa profissão, na maior parte do tempo, quando a gente está dentro, fazendo, praticando, a gente tem uma leve impressão, fala assim, cara, até que não é tão ruim assim. Mas quando a gente está mal, eu não sei se você já reparou isso, mas quando a gente está mal, a gente tende a ser tão profunda, essa dor tende a ser 3, 4, 10 mil vezes maior do que o comum. Entende? E aí você começa a falar assim, cara, você nunca parou para pensar? Pensa comigo, você nunca parou para pensar que a dor que você sente às vezes parece ser 10 vezes do que aquela vizinha
que às vezes passou por algo parecido e não foi tão assim. E aí ele mostra que quando você sofre, é onde você mergulha nessa lama e você começa a enxergar ela um pouquinho. Quando você chora, é onde limpa e você começa a ter um vislumbre disso tudo. E quanto mais tempo você fica, mais você sofre. Quando você fica sem trabalhar, que é aquela coisa, quando eu deixo de dar o dinheiro para ela, ela sofre. Mas ela sofre bastante. Por quê? Porque eles mexem aonde? Na sua vaidade. Na sua autoestima. Você acha que você tem que melhorar. Você acha que você tá gorda. Ou que você não é tão bonita assim. E eles começam a mexer aonde? Na sua vaidade. Na sua vaidade. Eles futucam você. Então é uma grande... Assim... É uma coisa de louco, né? Poucas pessoas vão entender isso. Muitas aqui podem falar assim, Tatá, você tá viajando. Pode ser. Mas pode ser que não. Então essa visão que eu tive. Então eu falei assim, tá, e aí? Então se eu for pro ponto da colina, porque hoje eu me vejo assim, em um outro ângulo, tô aqui de fora. O que acontece se eu decidir pular desse penhasco? Aí eles me mostraram. Quando você cai, quando você decide sair, a queda é lenta, porque é onde você começa a respirar. Então ela é muito lenta. Vai sofrer, porque ela tem a abstinência, a vontade de voltar, mas você não consegue voltar, porque você está no ar. Entende? Então, assim, a queda é lentamente. Neste processo de queda, ela vai se encontrar, mas ela vai doer, vai machucar. Porque ela vai ter reconhecimento de tudo que ela fez por ela. E ela vai querer fazer muito mais. Entende? Então, você começa esse processo de autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. E muitas das vezes isso você vai fazer sozinha. Sozinha. Né? Então você vai passar por esse processo e quando você chega lá embaixo é onde tem o quê? O lago de purificação. E é onde o quê? É onde você se encontra. A purificação no sentido assim, gente. É onde quando você pula e você decide escolher uma outra coisa que não seja isso, quando você consegue sair dessa teia e você pula e você começa a viver o que você veio para viver, para ser, mas só quando você reconhecer todos os erros que você cometeu com você, não com os outros, com você. Essa profissão eles deixaram muito claro para mim que é uma coisa individual. Então é lá embaixo, quando você pula desse penhasco, que você vai encontrar esse lago onde vai levar onde você precisa ir. Então isso assim, de uma forma muito lúdica, assim, né, gente? Mas é que deixou claro para mim a importância de que para isso existir, existem pessoas que são chamadas para estar lá. Porque, olha, uma coisa que eles deixaram claro para mim que é o seguinte: as pessoas elas são atraídas para esse campo, mas tem pessoas que não é para estar nele. Então, automaticamente eles eliminam essas pessoas, afastam essas pessoas. Não, você não é daqui. Você está no lugar errado, sai. E aí você sente pode ser que isso aconteceu com você e você sente uma necessidade. Eu quero, mas eu não consigo, eu não vou, eu não tenho coragem. Mas isso é porque você está sendo impedida, porque não é para você. Quantas mil pessoas eu já atendi na mentoria que eu falei, não é para você. Não é para você. Você está querendo trilhar um caminho que não é seu. Você quer dinheiro, mas existem outras possibilidades de dinheiro, não é para você. Você acha que você está perdida, mas não é. Você não está perdida assim. É porque você está sendo influenciada por terceiros, mas não é para você. Então, quando algo bater para você e falar assim, não é, não insista, porque pode ser muito trágico a maneira que você vai continuar ali, entende? Então, assim, é uma maneira, gente, pode ser muito louco, assim, pode ser, cara, tá viajando, mas é a percepção que eles me deram e que eu venho aprendendo cada vez mais com isso, entende? E muitas pessoas podem achar que não, mas existem outras por trás que permitem que você passe por isso. Porque você precisa se perder para se encontrar, né? Então, assim, gente, é muito, muito louco isso, né? E aí, esses dias,
eu tive essas percepções e eu vou indo, e aí eu fui ver. Eu vou até pegar, gente, me dá só um minutinho, fica aí, viu, linda? Vou levantar aqui um caldinho, mas você fica aí que eu vou pegar um negócio aqui. Voltei, linda, que aqui é tudo assim, você sabe que aqui é aquelas coisas. Deu tempo pra tomar uma água? Toma uma água, linda. Aí, assim, nessa percepção eu achei muito interessante porque, assim, olha, quando a gente fala, eu quero terminar esse vídeo, mas assim, não terminou ainda, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha que legal a capa. Então, assim, eu até anotei, porque eu tava assistindo e eu achei muito interessante, não sei se você já assistiu, Memórias de uma Geisha. E isso é um filme que isso aqui que eu escrevi realmente mexeu comigo e eu acho que vai fazer parte e faz parte dessa profissão. E eu vou ler pra vocês, tá bom, linda? Fica aí. Vamos lá. O coração morre lentamente, perdendo cada esperança como folhas de outono. Até que um dia não há mais nada, nenhuma esperança. Não resta nada. Ela pinta a face para esconder o rosto. Seus olhos são as águas profundas. Uma geisha não pode querer. Uma geisha não pode sentir. Uma geisha é uma artista do mundo imaginário. Ela dança, ela canta, ela diverte você, o que você quiser. Mas ela é uma sombra, ela é um segredo. Aí tem um trecho que fala assim, ela fala, né, para uma criança. Um dia você vai ter a mesma sorte, que era daquela geisha que estava tendo a sua primeira. E ela diz assim, a geisha, né? Nenhuma geisha pode esperar mais que isso. Sorte. Se a gente for avaliar isso daqui, é verdade, gente. Porque uma garota de programa, ela não pode esperar mais do que uma sorte. E eu tô falando de mim. Boa parte da minha vida, eu sonhei que um dia eu encontrasse um homem rico que me tirasse daquela situação. Isso se chamava sorte. A sorte de que alguém me escolhesse, que me tirasse dali, que pudesse me amar. Então olha que interessante. Então ela é uma artista do mundo imaginário. É o que nós somos dentro dessa profissão. Ela só é uma artista, um conto imaginário. Ela sempre vai ser a outra. Vamos lá. Não se pode dizer para o sol, mais sol. Não pode se dizer para a chuva, menos chuva. Para um homem, uma geisha só pode ser metade de uma esposa. Somos as esposas do anoitecer. E ainda aprender a ser gentil diante de toda a brutalidade. A compreender que aquela menina era a mesma corajosa do que pensavam e que teve suas preces atendidas. Só vou repetir isso daqui, tá, gente? A compreender que aquela menina era a mais corajosa, talvez esteja falando de você, do que as pessoas pensavam e que teve as suas preces atendidas. A partir do momento... Aí eu me vejo muito nessa frase de que teve as suas preces atendidas. É que tem um momento na vida que você vai perceber dentro dessa profissão que você vai sentir uma vontade imensa de ser amada, uma vontade imensa de sair, de viver uma vida normal. Você vai passar por isso se você já não passou. De vontade de ser normal. Você olha famílias na rua, né, de marido, mulher, filho, e você vai querer estar naquela posição. E aí você vai cada vez nesse processo
E aí chega um dia que talvez as suas preces sejam atendidas. Então, mantenha a sua esperança. Isso não pode ser chamado de felicidade, ter as suas preces atendidas? Afinal, essas não são as memórias de uma imperatriz nem de uma rainha. Essas são memórias de uma outra espécie. Entendendo, eu entendi como eu sempre me senti outra espécie. É como se eu fizesse parte de uma outra sociedade, de uma outra comunidade. Eu nunca consegui me sentir confortável na comunidade que eu chamava de normal. Porque quando você é uma geisha, digamos assim, porque eu vejo a gente hoje como uma geisha, servindo, sendo escolhida, temos que aperfeiçoar nossos conhecimentos, tendo que ser gentil no meio da brutalidade, como eles falam. Então a gente é uma geisha, de certa forma, sim. Umas um pouco desconcertadas, outras que estão entendendo que é o servir, né? A beleza, que é o encantamento, enfim, tudo isso. Enfim, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a sentir que a gente é outra. A gente nunca vai fazer parte de uma sociedade comum. Essa é a percepção que eu tive a minha vida toda. Eu olhava e falava assim, cara, acho que eu nunca vou poder ter amigos daquele grupinho ali, porque daquele grupinho ali é da faculdade. E eles são normais, eles não têm uma profissão como a minha. Eu sempre tive esses pensamentos, né? Então, aqui quando ela fala, essas são memórias, não é de uma imperatriz, poderia ser uma estudante, não é de uma rainha que tem um casamento feliz. Não, é uma memória de uma garota de programa, de uma geisha, né? Que é memórias de outra espécie. Acho que, não sei se foi a sociedade, mas que colocou a gente nessa exclusão. Ou talvez realmente ela seja essa exclusão, para que nem todo mundo tenha tanto acesso a ela, para não ter uns vislumbre lúdico, digamos assim, né? Então, assim, é louco isso. Você precisa pensar bem quando você está nessa profissão, porque eu sempre senti uma grande personagem desse conto, uma grande personagem, assim. Eu já fui N pessoas. Eu já fui a bravinha, eu já fui a metida, eu já fui a selvagem, eu já fui a namorada, apaixonada, eu já fui várias versões de mim mesma. Mas no fundo, nenhuma dessas que eu atuei era eu de verdade. Porque vocês vão perceber com o tempo que você vai atuar por tanto tempo que você não vai caber mais numa sociedade normal. Porque você vai perceber assim, cara, o que eu vou falar, hein? O que eu vou falar ali? Não, é dinheiro. Né? A gente fica assim, muito assim. Né? E eu fiquei muito tempo assim, gente. Muito tempo. E é muito interessante se você for parar pra pensar que às vezes a gente é chamado por um campo que a gente não quer, mas que é necessário. Eu, no meu caso, eu tive que me perder muito, mas eu fui pelo pior caminho. Eu me perdi, conheci vários lados ruins. Pra mim poder chegar aqui hoje e falar assim, cara, eu tô fora disso. Mas dessa percepção, né, eu entendi que eu tinha que me amar mais, eu tinha que me reconhecer mais. E que mesmo que eu volte para essa profissão, é aquela coisa que eu olho e falo assim, agora eu sou eu escolho, entende? No sentido, se eu volto ou eu não volto, mas entendendo que tudo tem um propósito, tudo. Comece a observar qual o caminho que você deseja trilhar, porque este caminho não é um caminho confortável. Ele é um caminho completamente desconfortável, ele vai te cutucar, ele vai te irritar, ele vai levar você no extremo, ele vai mexer com a sua autoestima, ele vai mexer com várias coisas dentro de você com um único propósito, para que você se encontre. Entende? E mais uma vez, isso não tem a ver com religião.
essa talvez seja uma verdade que eu descobri. Entende? Então, muitas pessoas se atraem por esse campo porque realmente, nos nossos olhos, eles são brilhantes. Parece ouro. Mas pensa bem. Já que você sabe de tudo isso, agora, por que você não começa a pensar, de repente, no seu futuro? Em vez de você ficar aí gastando com maquiagem, roupa, ou até mesmo com o seu corpo, porque você quer se sentir cada vez melhor, melhor, melhor do que a sua colega, porque de repente você não guarda esse dinheiro e começa a falar assim, cara, eu vou abrir uma poupança pra mim e vou pensar num futuro e tentar ser melhor, porque eu não quero ser igual às outras, que nadou, nadou, nadou e morreu na praia, porque continuam sem dinheiro. É incrível falar isso, né? Mas tem muitas pessoas que ganha dinheiro, mas sempre estão sem eles. Por que será? Você nunca parou para pensar? Será que não é ilusório? É algo que você recebe, mas que você não vê? Porque ele mal fica na sua mão? Ah, mas eu preciso, Tatá. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, assim como eu. Eu também não teria problema nenhum se eu tivesse que voltar. Falei assim, eu vou ali fazer o dinheiro um mês. Aí você pararia pra pensar, assim, cara, eu preciso de dinheiro, tá, eu vou lá. Mas o quanto que você precisa realmente? E se você precisa, depois de tudo isso, começa a pensar no seu futuro. Às vezes você tem 18 anos, 20 anos. Pensa melhor, pensa com carinho no que você quer ser daqui 5 anos. Você quer estar no mesmo lugar, na mesma posição? Ou você realmente quer empreender? Ser uma empreendedora da noite é diferente de ser uma garota de programa. Empreendedoras da noite, todo mundo que passa por aqui, com certeza já deve ter pensado um pouquinho diferente em guardar mais o seu dinheiro, mesmo que não tenha conseguido ainda, porque é muito difícil. Porque como é que fala, hein, gente? O desejo, né, é muito grande de gastar, né? Então, assim, empreenda e aprenda. Se encontre, se perceba, se sinta. Comece a observar tudo que acontece na sua vida e veja qual caminho que você está trilhando. E vai guardando o teu dinheiro. Pensa no seu futuro, como que você quer estar daqui 5 anos, o que você gostaria de ter daqui 5, 10 anos. Se você realmente quer ter uma família, se você não quer ter uma família, se você só quer ser uma empreendedora, né? Mas dessa vez a sua própria patroa, ter um estabelecimento, compartilhar suas experiências. É isso. Aproveite. Não deixe de observar a jornada. A jornada é que nos faz o que somos hoje. Se eu cheguei até aqui hoje, gente, é porque eu passei por uma enorme... Gente, eu só tenho 32 anos. Mas às vezes eu tenho uma impressão que a minha jornada foi tão longa que não é possível que só foi esses, 30 anos, digamos assim, sabe? 32 anos, enfim. Só isso. E eu passei por tantas coisas, porque às vezes eu falo assim, cara, eu já passei por tanta coisa que talvez uma pessoa de 50 não tenha passado e nem vai passar. Né? Respeitar o processo. E aí hoje eu tô aqui dividindo com vocês. Então não esqueça disso aqui que eu passei pra vocês. Tá bom? É isso. Só vou terminar aqui, ó. Só repetir esse finalzinho e eu vou terminar o vídeo, tá? Uma geisha não pode querer. Uma geisha não pode sentir. Uma geisha é uma artista do mundo imaginário. Ela dança, ela canta, ela diverte você. O que você quiser. Mas ela é uma sombra. Ela é um segredo. É isso. Então, quando eu quero trazer o profissional para vocês, já que vocês decidiram ser profissionais, entenda a essência dessa profissão, que é servir,
quer ser escolhida, quer ser o seu melhor para o outro, abdicando dos seus desejos. Não é namoro, não é casamento. Às vezes você está dentro dessa profissão procurando isso, mas essa profissão não é isso. Tá bom? Então, ser uma profissional é reconhecer o que acontece e as regras, porque existem regras. Entende? Então, seja o seu melhor, já que você escolheu, entenda, compreenda e siga. Um beijo, deixa seu like se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, gente!